Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia Deus te traga a força e a coragem que você precisa para começar bem esse dia. Para isso eu quero trazer uma palavra que vai fortalecer a sua fé e a sua esperança, e ao final nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar pela sua vida e eu quero pedir que a presença dele tire todos os fardos pesados e que ele coloque o fardo de Jesus, que é leve e suave. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Talvez você ainda não saiba, mas de segunda a segunda, às 6 horas da manhã, eu tenho feito a oração da manhã, tem sido maravilhoso, e à noite, às 8 horas, eu também encerro o dia junto com você, buscando a presença de Deus. E eu só posso dizer para vocês uma coisa, tem sido transformador, tem sido uma bênção. Quantas famílias, quantos casamentos restaurados, eu tenho visto os testemunhos aqui e eu louvo a Deus por tudo que Ele está fazendo. E eu creio que essa obra vai continuar. Essa corrente de oração não vai se quebrar, em nome de Jesus. Glória a Deus. E começando na mensagem de hoje, eu quero refletir com você sobre os problemas que a gente passa, sobre situações difíceis. Eu sei que nem todos vocês estão passando por lutas agora. Muitos entraram aqui querendo apenas agradecer a Deus pelas bênçãos. Mas nós sabemos que os desertos, os problemas, as dificuldades são uma realidade na vida de todos, e principalmente na vida daqueles que andam no caminho do bem, daqueles que andam com Deus, com Jesus. Esses sim passam pelas maiores provas, porque Deus precisa provar a nossa fé, Deus precisa nos moldar o nosso caráter, e isso é a principal coisa que Deus quer fazer na nossa vida. Mais do que preocupar com o nosso bem-estar, Deus está preocupado com o nosso caráter, porque a Bíblia diz que Ele quer nos moldar e nos transformar à imagem do seu Filho Jesus. E ser parecido com Jesus é praticamente impossível, porque nós temos o pecado dentro de nós, e Jesus não tinha pecado. Nós temos falhas, nós pecamos a todo momento, e por isso Jesus veio nos ensinar. Quando Ele veio a este mundo, Ele não veio somente para nos libertar do pecado, para nos dar a salvação. Ele veio para nos ensinar a como viver na presença do Pai, como ter um relacionamento íntimo com Deus. E só existe intimidade com o Senhor através da santidade. Quando você renuncia o seu pecado, quando você se arrepende com sinceridade e decide caminhar com Deus, aí sim o Senhor Ele perdoa os seus pecados e Ele tira a barreira que existia entre você e Deus. E a partir de agora você começa a ter um contato direto. E a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor, eles não estão tampados para que Ele não possa te ouvir. A Bíblia diz também que as mãos dele não estão encolhidas, mas elas estão estendidas para te abençoar. Então você precisa acreditar nisso, mesmo quando a vida for injusta, mesmo quando você estiver passando por aflições, porque Jesus não negou essa realidade. Ele disse que neste mundo nós teríamos aflições, e às vezes essas lutas vêm com tanta força que nós pensamos em desistir, queremos desistir do chamado que Deus tem para nós, queremos desistir das promessas e abrimos mão de tudo aquilo que nós conquistamos. Quantas pessoas aí eram bem-sucedidas antigamente? Essas pessoas caminhavam com Deus, tinham uma fé operante, uma fé ativa, mas por algum motivo, alguma decepção, alguma fadiga espiritual, talvez um cansaço, essa pessoa simplesmente parou de lutar. Essa pessoa voltou a se entregar aos prazeres da carne, essa pessoa parou de buscar, de lutar, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então não é fácil, caminhar com Jesus é uma renúncia, é preciso muito esforço, disciplina, não é fácil. E se você não vigiar diariamente, se você não buscar a Deus todos os dias, você pode se esfriar na fé. E é por isso que nós temos orado todos os dias. Por mais que seja difícil, irmão, separe esses minutos do seu dia para buscar a Deus. Você vai ver a diferença que vai fazer. E certa vez o rei Davi, que era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele também passou por esse momento difícil, aonde você entra num lamaçal de pecado. É como se fosse uma areia movediça, e cada vez que você tenta sair dele, você se atola mais, você fica mais preso ainda no pecado. E Davi então ele nos dá um exemplo, uma lição,
que ele mesmo teve na vida dele e que isso sirva de inspiração para você. Está lá no Salmos 40, o versículo 1 e o versículo 2. Olha o que Davi disse: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Glória a Deus. Olha isso, irmãos. Aqui Davi disse que ele colocou toda a sua esperança no Senhor. E o que aconteceu? Deus se inclinou para ele. Deus tirou ele de um lamaçal de pecado e Deus colocou ele numa rocha firme. Então é isso que Deus faz quando nós nos entregamos completamente ao Senhor. Não pode ser pela metade. A Bíblia conta sobre o rei Salomão, que era filho de Davi. Ele era um homem de Deus também, um homem escolhido pelo Senhor, um homem que tinha uma sabedoria incrível. Ele escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes, um homem cheio do Espírito Santo. Mas em determinado momento da vida dele, ele parou de lutar. E ele então se envolveu com mulheres, e não somente as mulheres do seu povo, mas as mulheres estrangeiras. E Deus já havia alertado o seu povo de que eles não poderiam se envolver com as mulheres de outros povos, porque elas adoravam outros deuses, os deuses que eram falsos, porque só existe um Deus verdadeiro. Mas Salomão, ele se envolveu com as outras mulheres, e a Bíblia diz que ele chegou a ter 1000 mulheres junto com ele. E sabe o que aconteceu? Ele começou a adorar outros deuses. Ele começou a deixar que essas mulheres colocassem as estátuas dos deuses falsos no templo do Senhor. E a Bíblia diz algo muito interessante, que então Salomão, ele não servia mais a Deus de todo o seu coração, assim como seu pai Davi. Então, irmãos, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Nós corremos o risco de servirmos a Deus pela metade, e isso Deus não aprova. A Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitar aqueles que não são frios nem quentes, eles são mornos. Então nós não podemos ser assim, tá bom? E eu não sei qual o problema que você tem passado hoje. Talvez seja na área sexual. Quantas pessoas passam por essa luta? Quantas mulheres, elas conhecem o amor somente na questão sexual? Elas não sabem o que é um amor verdadeiro, um amor sem segundas intenções. Quantos homens também começam na ativa na área sexual bem cedo, porque foram influenciados pelos parentes, pelo pai, querendo provar uma masculinidade, sendo que isso não prova nada. Nós podemos provar que somos homens de verdade, sendo homens fiéis, homens honestos, homens de Deus, tá bom? Então muitas pessoas têm passado lutas na área sexual por causa de vários fatores, mas Deus é aquele que nos liberta. Deus, ele tem uma saída, Deus tem uma pessoa certa para você se envolver, que seja debaixo da bênção do casamento. Então, se você está preso nessa área, peça ao Senhor de todo o teu coração, porque muitas vezes você não consegue se relacionar porque você está envolvido na pornografia, na prostituição, e isso aí não agrada a Deus, isso aí te cria uma barreira espiritual, e é por isso que Deus não atende, e é por isso que Deus não coloca a pessoa certa no seu caminho. Você precisa se arrepender e você precisa voltar para os caminhos dele, tá certo? E talvez o seu problema seja na área financeira. Você se envolveu em dívidas, você não sabe mais como resolver, você não sabe lidar com dinheiro e você por isso tem sofrido absurdamente, porque o dinheiro pode sim arruinar a vida de uma pessoa se ela não souber lidar com ele. Então, meu irmão, a partir de hoje, entregue ao Senhor a sua vida financeira também. Peça ao Senhor para te dar sabedoria e aprenda com Ele, porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E talvez você tenha passado por dias de ansiedade, dias de depressão, angústia, solidão. São tantos problemas que vêm tentando nos atingir. E por isso você não tem vontade de sair do seu quarto. Você só quer ficar na cama, quer evitar o contato com as outras pessoas. Mas não é isso que Deus deseja para você, irmãos. Deus quer que nós sejamos livres, livres de toda prisão na alma, prisão espiritual, tá certo? E existe uma promessa no Salmo 34, o versículo 19, que eu gosto muito, e que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então não importa a situação que você está passando hoje, eu sei que muitas são as aflições na sua vida, mas o Senhor está prometendo que Ele vai te livrar de todas. Amém? Nada vai frustrar os planos de Deus para a sua vida. E mesmo que você se sinta a pessoa mais fraca deste mundo, a Bíblia diz que é justamente nesse momento que Deus te faz forte,
porque é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia. Então apenas confie no Senhor e nós vamos fazer uma oração agora. E eu creio que Deus vai te libertar, Deus vai te restaurar e Deus vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. A Bíblia garante que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então tudo que Ele faz é bom, é para o seu bem e eu espero que Ele faça uma obra linda a partir de hoje na sua vida, tá bom? Então agora feche os seus olhos e nós vamos fazer uma oração juntos. Abra o seu coração, irmão. Abra o seu coração e entregue tudo, sem reservas. Tem que ser de todo o coração. Amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão abençoada. Eu quero clamar pela vida e pela fé do meu irmão e da minha irmã que estão assistindo esse vídeo. Oh, meu Pai, que esse dia que está começando seja dia de vitória, um dia cheio de bênçãos, de libertação. Que o Senhor continue ministrando essa palavra que eu trouxe nessa manhã e que essa pessoa possa, em todos os momentos, te louvar, sentir a tua presença. Que ela possa, Senhor, sentir a alegria e a libertação de caminhar com Jesus. E que ela possa ser tão renovada que as pessoas à sua volta vão perceber a mudança que o Senhor está fazendo. Que as outras pessoas vejam que não é uma religião, não é uma igreja que está mudando, não é o pastor, mas é a tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, que o teu Espírito Santo traga a ela a certeza de que com a sua ajuda ela vai vencer as barreiras e ela vai permanecer em pé. Então reveste, meu Pai, o teu filho e a tua filha com o teu poder, com a tua graça. Que na fraqueza se mostre o teu poder, se mostre a tua força, Pai. Oh, Jesus, nós clamamos ao Senhor e nós já te agradecemos porque o Senhor está aqui. O Senhor disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali o Senhor vai operar. Senhor, assim como eu já tenho visto tantos testemunhos, eu creio que eu vou ver muitos ainda a partir de hoje. Essa pessoa está decidindo, meu Pai, não servir a Ti pela metade, não servir ao Senhor de qualquer jeito, mas ela está assumindo um compromisso contigo, porque ela está clamando e crendo que o Senhor vai tirar ela desse fundo do poço, desse lamaçal de pecado, e ela vai cantar o hino da vitória, porque o Senhor vai colocar ela de pé, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, que esse irmão e essa irmã, se em algum momento eles caírem, que o Senhor venha levantá-los, mas não deixe que eles fiquem prostrados, Senhor. Nós não aceitamos que o inimigo tenha vitória sobre nós. Nós não aceitamos a derrota, a vergonha, a culpa, porque Jesus já carregou lá na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que era sobre nós veio sobre Jesus e hoje nós podemos ser sarados, curados completamente. Glória a Deus. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então é isso que eu te peço, meu Pai. Traga o descanso para a alma, traga o descanso para o nosso coração e que a gente venha viver totalmente na dependência do Senhor. Assim como um filho, assim como um bebê descansa no colo da sua mãe, nós vamos descansar em Ti, crendo nas Tuas promessas e no Teu amor sem fim. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, irmãos, buscar a Deus de todo o coração, sem reservas. Se você tiver algum pecado escondido, não faça mais isso. Entregue nas mãos de Deus. Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. O diabo sim, ele quer que você fique preso nesse deserto, que você fique preso a coisas tão pequenas, a prazeres tão passageiros, sendo que Deus tem uma eternidade nos esperando. Deus tem bênçãos muito maiores do que imaginamos e basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados e basta que nós escolhamos caminhar ao lado dele todos os dias. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Não deixe de compartilhar e também se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.